Segredos da batalha espiritual. Entenda a armadura de Efésios 6. Se você pudesse vestir uma armadura invisível para enfrentar qualquer desafio, qualquer tentação, qualquer obstáculo espiritual, você vestiria? Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo revela uma armadura celestial, espiritual, que nos protege contra as ciladas do inimigo. Hoje vamos mergulhar profundamente nesses segredos que podem revolucionar a sua vida espiritual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Essa armadura não é algo material. Não estamos falando de um capacete de metal ou de um escudo de madeira. Estamos falando de uma armadura espiritual que protege nosso coração, nossa mente e nossa fé. Mas como exatamente isso funciona? O que cada parte simboliza? Fique até o final deste vídeo, porque vamos revelar cada peça e mostrar como você pode aplicá-la em sua vida de oração, de devoção e de prática cristã. O contexto da carta aos Efésios. Antes de falarmos sobre a armadura espiritual em si, precisamos entender o contexto em que essa passagem se encontra. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente quando ele estava preso em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Mesmo encarcerado, Paulo se preocupava intensamente com a vida espiritual das igrejas. Efésio é uma das epístolas mais ricas em termos de doutrina cristã. Ela começa destacando a obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo na salvação. Efésios 1 e 2, e posteriormente descreve a realidade da nova vida em Cristo, apelando à unidade e pureza da igreja. Efésios capítulo 4 e 5. Então, ao final da carta no capítulo 6, Paulo traz uma linguagem militar para ilustrar a batalha espiritual que todo cristão enfrenta. Pode parecer estranho misturar termos militares com fé, mas Paulo vivia em um império dominado pelo poder romano, onde soldados e armaduras faziam parte do cenário diário. Ele aproveitou essa imagem de guerra para enfatizar quão sério é o embate espiritual e quão essencial é estarmos preparados. A guerra espiritual não é metafórica ou simbólica, ela é real. Paulo afirma, Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Essa luta acontece no coração e na mente de cada pessoa. Quando surgem tentações, medos, dúvidas, desânimos, não estamos apenas lidando com questões internas ou circunstâncias externas. Há um mundo espiritual em ação. Paulo sabia que a igreja de Éfeso, assim como as demais, corria perigo de voltar atrás ou desistir devido às pressões e perseguições. Hoje não é diferente. Nós vivemos em meio a tentações incessantes, valores invertidos, distrações constantes e ataques sutis que tentam minar a nossa fé. Se não estivermos espiritualmente equipados, acabaremos vencidos pela exaustão ou iludidos pelas aparências. O convite para se revestir da armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11. Observe que Paulo não diz para apenas pegar a armadura de Deus, mas revestir-se dela. É um ato intencional, algo que envolve decisão e prática cotidiana. Nenhum soldado se prepara para a guerra, apenas deixando as peças de sua armadura ao lado. Ele precisa vesti-la, ajustar cada parte, ficar familiarizado com ela. Da mesma forma, cada cristão precisa conhecer e aplicar essas verdades no dia a dia. Ainda Paulo enfatiza, toda a armadura de Deus. Não adianta colocar apenas o capacete e o escudo, se esquecer da couraça ou se recusar a usar o cinturão. Cada peça tem um propósito específico para nossa proteção e sustento espiritual. Por isso, vamos analisar agora cada elemento para entender melhor como ele funciona e como você pode se apropriar dele. O cinturão da verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Efésios capítulo 6, verso 14. Nos tempos de Paulo, o cinturão ou cinto era fundamental para manter as outras peças de roupa e armadura ajustada ao corpo. Ele garantia mobilidade e firmeza. A mínima folga ou descuido no cinturão
poderia expor o soldado ao perigo no campo de batalha. Espiritualmente, a verdade é o que mantém nossa caminhada firme. Em um mundo onde mentiras, enganos e relativismo prevalecem, precisamos nos apoiar na palavra de Deus, que é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Vestir o cinturão da verdade significa viver com honestidade, transparência e principalmente alinhado com o padrão de Deus. Quando somos tentados, a primeira coisa que o inimigo costuma atacar é a verdade de quem Deus é e de quem nós somos em Cristo. Ele lança dúvidas, distorce fatos e coloca suspeitas. Mas se estivermos seguros na palavra de Deus, não seremos facilmente enganados. Por isso, cingir-se com a verdade implica ler, meditar e praticar os ensinamentos bíblicos diariamente. A couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, verso 14. A couraça protegia órgãos vitais, especialmente o coração. Para o soldado, um golpe nessa região poderia ser fatal. Se a couraça estivesse mal colocada, a vulnerabilidade seria enorme. Da mesma forma, espiritualmente falando, precisamos ter proteção sobre o nosso coração, o centro de nossas emoções e vontades. Mas que justiça é essa? Significa que estamos protegidos, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo, que nos foi imputada pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Isso não é apenas uma ideia teórica, é o conhecimento profundo de que, diante de Deus, fomos declarados justos por causa do sacrifício de Jesus. Não precisamos viver sob culpa ou condenação. Por outro lado, essa couraça também reflete um estilo de vida justo. Quem foi justificado por Cristo busca viver de maneira reta, cultivando bons frutos e abandonando o pecado. Se abrirmos espaço para hábitos pecaminosos, criamos brechas em nossa armadura, mas ao abraçar a justiça, nosso coração permanece protegido contra acusações de ciladas do diabo. Calçados com o Evangelho da Paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, verso 15. Imagine um soldado com botas inadequadas, ou sem nenhum calçado, tentando caminhar em terreno rochoso, cheio de espinhos ou entulhos. Não iria muito longe sem se machucar. O bom calçado é essencial para a estabilidade e prontidão. O Evangelho da Paz aqui aponta para a boa nova que nos reconcilia com Deus. Quando temos essa paz com o Criador, estamos prontos para enfrentar adversidades sem sermos abalados. O Evangelho, por sua vez, nos chama a levar essa paz aonde formos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações. Quando nossos passos são guiados pela paz de Cristo, deixamos de andar em discórdia ou incertezas. Passamos a viver confiantes de que, independentemente da tempestade, a presença de Deus é conosco. Além disso, esse calçado espiritual nos dá agilidade no combate. Não ficamos presos às angústias do passado, pois sabemos que fomos perdoados e temos a missão de levar adiante a mensagem de reconciliação para o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 19. O escudo da fé. Embainhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, verso 16. Na Roma antiga, o escudo era grande o suficiente para cobrir o corpo do soldado. Muitas vezes era recoberto de couro molhado, para apagar flechas incendiárias lançadas pelo inimigo. Esta é uma das imagens mais vívidas que Paulo utiliza, os dardos inflamados do maligno. Esses dardos representam as tentações, dúvidas, medos e setas malignas que tentam incendiar nossos sentimentos e pensamentos. Quantas vezes uma simples sugestão de desânimo pode se transformar em um grande incêndio emocional, nos fazendo questionar nossa fé ou até nos afastando de Deus? É nesse momento que o escudo da fé entra em ação. A fé age como proteção, impedindo que tais ataques penetrem em nosso coração. Não significa ignorar a realidade, mas confiar que Deus é maior do que qualquer problema. Quando o inimigo tenta semear medo, respondemos com confiança na fidelidade de Deus. Quando ele lança dúvida, nos firmamos nas promessas inabaláveis das Escrituras. Assim,
O ataque é interceptado e apagado antes de causar danos irreversíveis. Outro aspecto importante é que na formação militar romana, os soldados lado a lado uniam seus escudos, criando uma parede protetora conjunta. Espiritualmente, isso nos lembra que não lutamos sozinhos. A igreja está unida e nossa fé se fortalece quando oramos e caminhamos em comunhão. Se você se sente fraco, junte-se a irmãos de fé que possam apoiar você e erga seu escudo juntamente com os deles. O capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, verso 17. A cabeça é o centro dos processos de pensamento e percepção. No campo de batalha, um ferimento na cabeça pode ser imediatamente fatal. Por isso, o capacete é indispensável. Espiritualmente, o capacete representa a segurança da salvação. É a certeza de que em Cristo temos vida eterna e estamos protegidos contra a condenação. Em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo afirma: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nos apropriamos dessa verdade, nossa mente é protegida contra as mentiras de que não somos dignos, de que não há mais esperança ou de que estamos definitivamente derrotados. Ter o capacete da salvação é lembrar, todos os dias, de que Cristo pagou o preço do nosso resgate. Sabemos para onde estamos indo, entendemos que esta vida é passageira e que temos uma herança eterna nos céus. 1 Pedro capítulo 1, verso 14. Essa consciência renova nossa mente e nos protege contra ideias que tentam nos afastar de Deus. A espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17. Até agora, todas as peças da armadura eram essencialmente defensivas. Mas aqui encontramos uma arma de ataque, a espada do Espírito. Paulo não deixa dúvidas sobre o que ela simboliza. A palavra de Deus, a palavra escrita Bíblia e a palavra viva Jesus são a nossa arma principal contra o inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele se defendeu declarando a palavra: está escrito. Mateus capítulo 4, verso 4 a 10. Cada investida de Satanás era anulada pela verdade das Escrituras. Da mesma forma, precisamos estudar, memorizar e praticar a Bíblia. Quando somos tentados ou confrontados com enganos, podemos declarar a verdade da palavra e neutralizar a mentira. Se negligenciarmos a leitura bíblica, ficamos sem munição para essa batalha. Por isso, é tão importante que cada cristão cultive o hábito de ler a Bíblia, refletir sobre ela e guardá-la no coração. Salmo 119, verso 11. A espada também nos lembra de que o cristão não deve apenas se defender, mas avançar, proclamando o Evangelho e defendendo a verdade em amor. Assim, a palavra de Deus não apenas nos fortalece, mas também impacta outras vidas, libertando-as das garras do inimigo. A oração em todo o tempo. Embora não seja descrita como uma parte da armadura, Paulo conclui falando sobre a importância vital da oração. Efésios capítulo 6, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mesmo com a armadura completa, sem o recurso da oração, corremos o risco de lutar pelas nossas próprias forças e nos cansarmos. A oração nos conecta diretamente ao Comandante Supremo, que nos orienta, fortalece e renova. Ela não é um acessório opcional, mas parte indispensável do combate. Orar em todo o tempo significa desenvolver uma vida de comunhão constante com Deus, não apenas em momentos de emergência. É estar sempre vigilante, em sintonia com o Espírito, pronto para interceder pelos outros e apresentar nossas necessidades a Ele. Agora que conhecemos cada parte dessa armadura e entendemos a relevância da oração, surge a pergunta: como aplicamos isso no cotidiano de forma prática? 1. Leia a palavra de Deus diariamente. Você não tem como usar a espada do Espírito se ela não estiver guardada em seu coração. Procure um plano de leitura, medite nos versículos e peça ao Espírito Santo que revele as verdades bíblicas. 2. Viva na verdade. Se surgir a tentação de mentir ou enganar, lembre-se do cinturão da verdade. A verdade liberta. João capítulo 8, verso 32. E mantém você firme. 3. Confie na justiça de Cristo. Se o inimigo tentar acusá-lo,
Lembre-se de que Jesus pagou pelos seus pecados. Você está protegido pela couraça da justiça, mas também busque viver de forma íntegra, para não abrir brechas ao inimigo. 4. Cultive a paz. Em vez de levar discórdia ou pânico, seja um agente de reconciliação. Calce seus pés com o Evangelho, levando a mensagem de esperança e paz para os que estão perdidos ou em conflito. 5. Exercite a fé. Quando os dardos inflamados surgirem, pensamentos de medo, insegurança ou tentação, levante o escudo da fé, declare as promessas bíblicas e lembre-se de que Deus continua no controle. 6. Proteja sua mente. Use o capacete da salvação como lembrete constante de quem você é em Cristo. Filtre tudo que entra em sua mente, seja nas redes sociais, conversas, entretenimento. Se algo não agrada a Deus, peça discernimento e recuse alimentar-se disso. 7. Oração sem cessar. Faça da oração um hábito contínuo, não restrito a momentos curtos. Conecte-se com Deus, ouça a voz dele e apresente suas batalhas com sinceridade. Ore pelas pessoas ao seu redor, pela igreja, pelo mundo. Você não está sozinho nessa luta. Conclusão: viver a vida cristã sem a armadura de Deus é como entrar em um campo de batalha sem nenhuma proteção. Efésios 6 é um convite para todos nós entendermos que não estamos sozinhos nem desarmados. A armadura está à nossa disposição, mas é preciso que cada um de nós se revista dela, peça por ela, confie nela. Quando o inimigo vier com acusações, temos a couraça da justiça. Quando as mentiras surgirem, nos firmamos no cinturão da verdade. Se as preocupações nos assombrarem, calçamos os pés com o evangelho da paz. Se as setas inflamadas nos alcançarem, erguemos o escudo da fé. Para que nossa mente não seja alvo fácil, usamos o capacete da salvação. E para avançar com autoridade, empunhamos a espada do Espírito, a palavra de Deus, sempre em oração, porque sem ela, todo o restante perde a eficácia. Deus deseja que você não apenas sobreviva, mas vença nessa batalha espiritual. Não se trata de força humana, mas de depender do poder do Espírito Santo. Lembre-se de que Jesus já venceu o maligno na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15. Agora, como igreja, lutamos a partir da vitória dele, não para conquistá-la, mas para mantê-la em nossa vida diária. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu comentário. Que parte da armadura de Deus você mais precisa neste momento? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que existe sim uma armadura espiritual à sua disposição. Lembre-se, revesti-vos de toda a armadura de Deus não é uma opção, mas um chamado para todos que desejam se manter firmes e viver uma vida de vitória em Cristo. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.